Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia, todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã sobre armadilhas que só o arrependimento destrói. Encontra-se a base bíblica no Salmo de número 124. Então vamos fazer uma leitura da Santa Palavra de Deus. Disse Davi: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e Criador da terra. Amém para a santa palavra de Deus. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi usa duas metáforas neste salmo para falar de livramento que ele alcançou da parte de Deus. É a metáfora das águas, quando ele diz: as águas nos teriam submergido, como dizendo assim, se não fosse o Senhor, eu teria morrido por afogamento. Uma outra metáfora que ele usa é a metáfora do laço. Ele disse: e ele me livrou do laço do passarinheiro. O laço quebrou e eu fiquei livre. Essa é outra metáfora, dizendo para o seu coração e para nós mesmos nessa manhã: Deus me livrou de uma emboscada, me livrou de uma arapuca, Deus me livrou de uma verdadeira armadilha. Não sabemos quem eram os inimigos do rei Davi. Três possibilidades, Três maneiras de podermos cogitar quem seriam os inimigos de Davi. Primeiro, Golias. Foi uma tarefa difícil para Davi matar o Golias, um homem campeão de guerra, de um cartel de lutas invejável, e Davi apenas com aquela funda e uma pedra derrotou o Golias. Ele podia estar fazendo menção esse momento tão difícil que ele teve que enfrentar. Matou o Golias com muita fé no Deus de Israel. Segundo, a perseguição de Saul. É sabido pela palavra que depois que Davi matou Golias, a sua popularidade em Israel foi grande e Saul começou a ter ciúmes do próprio Davi. Aí, ao ponto de persegui-lo por várias vezes, Saul tentou matar Davi. Pode ser que ele esteja se referindo neste salmo a Saul como um dos grandes adversários que Deus tenha livrado da morte. Terceira hipótese seria o seu próprio filho Absalão, que montou um exército para matar o seu próprio pai Davi. E Deus livrara Davi das mãos de Absalão também. Então, são hipóteses, não temos assim certeza, dentro de um contexto histórico, quais foram realmente, ou qual foi o inimigo de Davi, para ele falar: se não for o Senhor que estivesse do meu lado, ao nosso lado, ora diga Israel, nós teríamos sido engolidos vivos por ele, mas graças ao nosso Deus, que nos proporcionou livramento. Na vida nós estamos sujeitos às arapucas, às armadilhas da vida, às ciladas, Por isso a razão do tema dessa pequena reflexão hoje: armadilhas que só o arrependimento destrói. Davi passou por momentos de emboscada, de arapuca, de armadilhas. E agora nós vamos pontuar algumas armadilhas, meus amados irmãos e irmãs, que são comuns na era moderna. Primeiro, a armadilha do poder. Nós sabemos hoje pela própria televisão, pela mídia, o quanto os nossos políticos têm um interesse grande pelo poder. Eles visam demais o lucro, o dinheiro. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Quantos sofrimentos tem causado na vida das pessoas gananciosas, que gostam de poder, de fama e de glória.
Nós estamos vendo aí no decorrer da política brasileira, desde uns 2 ou 3 anos atrás, que muitos dos políticos corruptos, né, no afã de ter poder, fama e glória, roubaram muito no nosso país. Muitos deles ainda estão presos. E a novidade, né, que eles todos de terceira idade, depois de 60 anos, tendo que curtir uma prisão no final de suas vidas. Tudo porque eles caíram nessa armadilha do ter, do poder, do querer, para defender status quo. Então, essa é uma das armadilhas do nosso século. E quem mais se destaca hoje, dentro dessa armadilha do poder, da fama e da glória, são os próprios políticos do nosso país, é sabido disso, né? O diabo quis tirar a cruz de Jesus, oferecendo ele, tentando levar Jesus à armadilha do próprio poder. Ele queria oferecer para Jesus fama, poder e glória, e que ele abdicasse da cruz. Mas não foi bem assim, né? Ele disse para Jesus: te dou todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: só ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus preferiu a cruz, que é o poder, fama e glória. Hoje nós percebemos muitos pastores, muitos líderes religiosos, que em nome do poder, da fama e da glória, estão pervertendo a pregação do Evangelho, usando apenas a Bíblia Sagrada, usando Deus como pretexto para se auto-enriquecer. E é sabido de todos nós, para quem está inteirado na mídia, na televisão, nas redes sociais, está aí para todo mundo ver e saber o que esses pastores gananciosos por fama, poder e glória estão agindo no nosso país. Essa é a armadilha do poder. Segundo, nós temos a outra armadilha da vida moderna, que é a armadilha do culto ao corpo. Não é pecado a gente cuidar da saúde, ter autoestima de uma academia, fazer o seu culto todos os dias, correr, passear, etc. e tal, para manter a forma física. Devemos fazer isso. Devemos cuidar da saúde, ter autoestima, gostar de si mesmo. Nada de pecado nisso. Mas quando nós começamos a cultuar a nós mesmos, né? Eu faço academia também, e percebo quantos jovens, quantas moças, quantos rapazes mesmo, dentro da academia, tiram mais ou menos 150 selfies, né? Fazendo como se fosse idolatrando o seu próprio corpo. O que ainda é pior é que muitos exibem o seu corpo, mulheres, homens, para despertar a libido do sexo oposto. Isso é um pecado? É a armadilha do poder, do culto ao corpo. Nós vivemos muito isso hoje. Tem nada demais se fazer na academia, cuidar do corpo, estar bem malhado e tudo mais, botar uma roupa legal. Isso é muito bom, isso é autoestima. Eu faço academia há mais de 5 anos e é muito gostoso, né? É bom para a saúde, a gente dorme bem, mas que esse culto ao corpo não venha a ser mais uma armadilha de tirar a beleza de ser um verdadeiro crente e levar uma vida de santidade. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo para que não desperte nos outros a libido, mas que possamos usar o nosso corpo para a glória do nosso Deus. A outra armadilha também, que é próprio da vida secular hoje, da vida moderna, é a armadilha da promiscuidade. O que é a promiscuidade? São pessoas que não têm limite na sua vida sexual. Troca de parceiro constantemente. Essa é a armadilha da promiscuidade. Muitos jovens têm vivido isso, mas não só jovens, pessoas de meia idade, pessoas de terceira idade também, que têm praticado esse tipo de comportamento contrário totalmente à vontade de Deus. São as armadilhas da vida moderna. Outra armadilha é a armadilha semelhante a essa armadilha da prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é todo tipo de sexualidade fora do contexto do casamento, como a Bíblia orienta. A Bíblia só permite a sexualidade dentro do contexto do casamento. Fora do casamento é fornicação, que é a sexualidade entre os solteiros. O adultério, que é a traição da pessoa que é casado, né? É o adultério. E há outro tipo de comportamento contrário à palavra de Deus, que nem é fornicação, nem é adultério, é homossexualismo. São pessoas que têm relações sexuais com gente do mesmo sexo. Isso é homossexualismo.
São as armadilhas da vida moderna. A armadilha do culto ao corpo, a armadilha do poder, a armadilha da sexualidade fora do casamento, que é a prostituição, da promiscuidade. Então nós precisamos ter muito cuidado, amados irmãos, com essas armadilhas, né? O próprio Davi, falando que Deus o livrou daquelas armadilhas em relação aos seus inimigos, que queriam perseguir o rei e acabar até com o povo de Israel. Ele disse, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivos. E hoje o nosso maior adversário é o próprio diabo, nessa luta, bramando como um leão, procurando nos tragar, para nos tirar do centro da vontade de Deus. A Bíblia fala de alguns personagens que caíram em algumas armadilhas. O próprio salmista, autor deste Salmo 124, foi vítima de uma armadilha. Ele estava no palácio, dentro de uma maneira de ociosidade, todos os reis estavam na guerra, e ele no palácio, lá de bobeira, sem estar fazendo nada. Aí ele acorda aí umas horas da tarde e de repente vai para a porta do palácio e percebe Betseba de uma maneira despida tomando banho. E ele passa a desejar aquela mulher e possuiu Betseba, que era esposa de um grande general, Urias, um homem da sua própria confiança. Caiu na armadilha da ociosidade. Ao invés de estar na luta, guerreando, como era costume dos outros reis, ele estava sem fazer nada, teve tempo para cair nessa armadilha sexual. Sansão é conhecido, foi um nazireu de Deus, um dos grandes juízes em Israel. E ele caiu na armadilha da sexualidade sem limite. Era um homem que não tinha controle dos seus impulsos sexuais. E foi arranjar uma mulher logo no vale de Sorek, a filisteia por nome de Dalila, logo no local onde moravam os seus próprios inimigos, os inimigos do povo de Israel, os filisteus. E o futuro dele, nós sabemos, pela sua escolha errada, foi terminar com seus olhos furados. Sabemos que no final de tudo, ele, na festa do deus Dagon, ele derruba aquele prédio todo abraçado às colunas. Nós sabemos da vitória dele que Deus deu, mas poderia ter evitado esse problema, mas ele caiu nessa armadilha. O pródigo caiu na armadilha da vida fácil. Sendo ainda o mais novo da casa, pede herança antecipadamente e vai viver uma vida fácil gastando o seu dinheiro, ao ponto de perder tudo que possuía, tudo que ele levou da sua herança, ele perdeu num lugar bem distante, ao ponto de finalizar, quase que finaliza a sua vida, apacentando os porcos. Ainda bem que ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. Então, existem armadilhas na vida, meus amados irmãos e irmãs, que só o arrependimento destrói. Davi se arrependeu dos seus erros. O arrependimento destrói as armadilhas. Ele escreveu o Salmo 51 depois de ter sido advertido pelo profeta Natan. Ele disse, Senhor, pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os seus olhos. Só o arrependimento consegue livrar a gente dessas armadilhas que são comuns da era moderna. Sansão também se arrependeu, mas se arrependeu ao ponto de pedir a Deus, Senhor, vinga a minha causa diante dos filisteus, pelo menos por um dos olhos que eles furaram. E Deus aceitou o arrependimento de Sansão, quando ele ora ao Senhor, e naquela noite ele matou mais filisteus que durante todos os dias onde ele foi juiz em Israel. O próprio pródigo, né? O próprio pródigo é uma prova de que o arrependimento destrói qualquer armadilha. O pródigo, quando estava apacentando os porcos, ele lembrou-se, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância e eu aqui pereço de fome. Voltar-me a irei ter com meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos agora, através dessa pequena reflexão, que existem armadilhas na nossa vida que só o arrependimento destrói. 3 lições importantes nós aprendemos com o Salmo de número 124. Primeiro, só Deus pode nos livrar dessas armadilhas. Segundo, o único meio de salvação é confiar tão somente no Senhor. E depois nós temos que ter esse coração grato, como o coração de Davi, o salmista, né? Agradecer ao Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim hoje, se com tantas armadilhas querendo me pegar na vida em que eu estou vivendo? Meus queridos amados irmãos, eu quero fazer uma pequena oração por você que me assiste nessa manhã. Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó,
abençoe você todos os dias da sua vida, por assistir sempre, estar sempre conosco, todas as segunda, quarta e sexta, assistindo Cartas de Deus. Que o Deus de toda misericórdia e de toda paz te dê muitos anos de vida, que te dê prosperidade e aumente cada dia mais a tua fé. Deus te abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser.